Meus irmãos, estamos alegres com mais uma lição da Escola Dominical. Já estamos na lição 4, que tem o título Quando a criatura vale mais que o Criador. Tema do trimestre: a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então vamos falar de mais uma característica desse nosso tempo, em que as pessoas adoram a si mesmas, elas elevam o seu papel acima de Deus, então querem viver uma vida na qual elas estejam então divorciadas da ideia de Deus, o seu Deus, o seu próprio ventre, como veremos aqui durante a lição. O textuário diz: pois mudar a verdade de Deus em mentira, e honrar e servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos 1:25. Verdade e prática, a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Os objetivos da lição são identificar as consequências da irreligiosidade e culto à criatura, compreender a origem histórica do humanismo e seu desdobramento em nossa cultura, conhecer os tipos de auto-idolatria e as orientações bíblicas para escapar desses males. Essa linha de pensamento, essa forma de o homem se divorciar de Deus, e viver talvez conforme a razão, seus próprios prazeres, isso não é novo, isso já começou desde o século XIII, XIV, e a gente vai ver que esses pensamentos hoje estão aflorados, esses pensamentos estão cada vez mais permeando nessa cultura na qual vivemos, a cultura que o espírito da Babilônia vai regendo, vai moldando essa cultura, essa sociedade. Leitura bíblica em classe, Romanos 1, 18 a 25. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, como diz o texto, todos estão inexcusáveis, pois até a própria natureza já proclama o Criador. E como diz o verso 21, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então as pessoas estão, como o salmista diz, que o ímpio diz, não há Deus, não existe Deus, mas sempre vai haver um vácuo, se você não adora o Criador, se aquela necessidade, a sede de Deus que todo ser tem, ele não sacia com a água legítima, a água da fonte cristalina, ele vai querer se saciar com outra fonte, então ele substitui a necessidade de Deus e vai adorar a si mesmo, vai adorar a criatura, vai adorar a razão, vai adorar os prazeres, mas isso não mata a fome, não mata a sede. Só o pão descido do céu mata a fome, só a água que Cristo dá pode nos saciar e suprir a necessidade de todo ser humano. Mas os seus discursos se desvaneceram, seu coração insensato se obscureceu. A introdução diz o seguinte: a soberba e a insensatez do homem ímpio o mantém afastado da verdade de Deus. Com o advento da revolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais
a criatura em detrimento do Criador. A auto-idolatria, o coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne colocaram a raça humana em inimizade contra Deus, segundo Timóteo 3,4. A lição de hoje é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. Romanos 1,18. Então sempre o homem tem essa busca circular, por esses prazeres ou por esses valores mundanos. Desde a Grécia, em todo o seu panteão ali, que os deuses representavam mais as fraquezas dos homens do que um Deus moral, Roma da mesma maneira. E como estudaremos aqui na lição também, isso ressurge ali no período da Renascença, quando a cultura então faz esse rompimento com Deus, claro que de forma gradativa, porque são movimentos que nascem na elite, nasce ali naqueles que tinham poderio econômico, os burgueses, mas há esse rompimento, querendo se romper com a igreja, querendo se separar de Deus. Claro que também na Idade Média, a gente vai ver aqui durante a lição, havia ali o período das trevas, que a Igreja Católica, de uma certa forma, usou do seu poderio para também oprimir. E quando eles se libertam de Deus, em vez de se libertar da estrutura ali da igreja, queriam se libertar de Deus e voltam para a Grécia, volta para os clássicos e acabam então se enveredando mais uma vez, se debruçando no hedonismo, na autoidolatria, no antropocentrismo, como veremos aqui na lição. Então os homens se divorciam de Deus e querem voltar à busca da elevação da criatura. O próprio homem tem que estar no pedestal. E hoje a gente está vivendo também essa influência. Interessante que nesse momento de ruptura que a Renascença provoca, teve a Reforma Protestante, ou seja, não precisava se separar de Deus, era só se separar da igreja. E a Reforma Protestante voltou a realmente tomar da água pura, que da sola Escritura, ou seja, da revelação de Deus. Só que muitos não quiseram isso, por outro caminho. Primeiro tópico, desprezo à verdade. Primeiro subtópico, a impiedade e a injustiça. O termo impiedade é a tradução do grego acebeia, que significa irreligiosidade. Então, impiedade, o contrário de pio, quem vive uma vida pia, piedosa, aquele que vive conforme um padrão religioso, um padrão praticando disciplinas espirituais. Então, impiedade, ao contrário, é isso, é irreligiosidade. Ele refere-se à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. Então, um verdadeiro divórcio. Parece até quando Deus, ele que se divorcia ali de Israel, no livro de Oséias, e disse: não serão mais meu povo, não serei mais seu Deus. Então, naquele momento era Deus que estava castigando, mas aqui é o homem que decide se separar. Salmo 36:1, Judas 1:14-15. Já o vocábulo injustiça vem do grego adikia e significa sem retidão. Então, injustiça também é o contrário de justo, então é sem retidão. A palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus e nem com o próximo. Então essa irretidão é baseada em alguma coisa que é reta, que é santa, que é pura. Ou seja, ele vive na contramão de Deus e com isso também acaba sendo injusto com o próximo. Porque a gente sabe que a revelação de Deus nos apresenta um Deus puro, santo, um Deus que requer o nosso amor, mas ele mesmo diz: se você não ama seu irmão, como pode amar ao Deus que você não vê, se não ama seu irmão que você está vendo? Então o nosso Deus também requer que tenhamos esse relacionamento vertical com ele e horizontal com o nosso próximo. E o injusto, então, ele rompe também esses dois sentidos, tanto vertical como também horizontal, ou seja, com o seu próximo. Ambas as palavras revelam a situação geral da humanidade não regenerada. Romanos 1:18. Sua idolatria, o culto à criatura, a perversidade e a depravação moral que expressa a decisão deliberada do homem em desprezar a verdade divina. Romanos 1:19-20. Essa investida contra o temor a Deus e a relativização do pecado aprisiona e cauteriza a consciência humana, como Timóteo 4:2.
tais ações provém da recusa do homem em glorificar o Criador. Então o homem se afasta de Deus, como diz aqui, é o quadro de todo aquele que não foi regenerado, continua no pecado, deixa de temer a Deus, né? Acha que o pecado é relativo, né? Então tem coisa que já não é mais pecado para ele, porque acha que isso era do passado, acha que a forma dele viver é mais importante, né? O prazer, ou aquilo que lhe dá alegria, né? Ele é mais amigo dos deleites do que de Deus, como estudamos na lição passada. Então tudo isso, né, vai fazendo com que ele cada vez mais caminhe, né, à margem de Deus ou longe de Deus, e sua consciência fica cauterizada, sem temor, né? Ele já não tem mais sensibilidade em saber que está pecando. Pelo contrário, ele começa a ter raiva se a luz vem porventura revelar as suas obras de trevas, né? Então, como diz aqui, tais ações provêm da recusa do homem glorificar o Criador, né? Reconhecer que tem um Criador maravilhoso, que na sua palavra nos revela o seu amor para conosco, de nos resgatar, de nos reconciliar, de nos salvar, de nos dar vida eterna. Porém, não querem, né? Preferem continuar longe de Deus, né? Na injustiça e na impiedade. O segundo subtópico é a insensatez humana. O apóstolo Paulo assegura que a revelação geral de Deus, por meio da natureza, faz com que o ser humano possua conhecimento sobre o Criador. Então ninguém vai ter como se desculpar, pois a própria criação apresenta a Deus. Por isso ninguém pode ser desculpável acerca da realidade divina, nem de seu eterno poder. Não obstante, mesmo em contato diário com essa revelação, o homem iníquo não glorifica a Deus, nem lhe rende graça. Como diz o verso 20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente e se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, tanto a divindade como o eterno poder se nota, né? Se revela. Um dia anuncia o outro dia, né? A glória desse Deus, como diz o Salmo 19, que diz assim, né? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Glórias a Deus. Em lugar de reconhecer o Criador, o ser criado age como se não fosse criatura e se comporta como se fosse divino. Então ele quer se elevar, ele quer ser o centro de tudo. Por causa das especulações pretensiosas de seu coração e de sua auto-idolatria, tanto o seu raciocínio como o seu intelecto em relação à verdade tornam-se inúteis. Romanos 1:21b. Suas ideologias rejeitam, pervertem e substituem a verdade de Deus pela mentira do homem. Dessa insensatez resulta a idolatria e a perversão moral. A partir do momento que o homem se convence que não há Deus, a partir do momento que ele acha que ele é o centro de tudo, ele pode viver de qualquer forma. Como a gente vai ver aqui na lição, que uma das características do renascentismo é o hedonismo. Viver então em perversão moral, buscando apenas satisfazer seus prazeres. Terceiro subtópico, o culto à criatura. Ao rejeitar Deus e suas leis, os filhos da ira, em Efésios 2:3, são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos. Dentre eles a impureza sexual, a declaração do seu próprio corpo. Aqui o texto bíblico ratifica a anunciada ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens, Romanos 1:18. A corrupção moral do ser humano deriva de sua rebelião contra Deus. Sua natureza caída troca a verdade pelo engano e prefere honrar e servir a criatura em lugar do seu Criador. Então, seus discursos se desvaneceram, seu coração se obscureceu. Então, eles dizem-se sábios e tornam-se loucos. Preferem a mentira do que a verdade de Deus. Versículo 24 diz: pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Já que eles não querem assunto com Deus, já que eles se divorciam de Deus, Deus também se divorcia deles. Mas Deus é misericordioso. Deus é como o pai do filho pródigo,
que aguarda, né, o retorno, aguarda a reconciliação. Então somente o homem que vem se arrepender, né, peça a ajuda do Espírito Santo para que ele possa ser esclarecido, possa ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Terceiro subtópico: assim na religião os seres criados passam a ser cultuados. Nas ciências, a matéria é colocada acima de Deus. Na sociedade, o artista, o atleta, o político ou o líder religioso se torna uma referência de idolatria em afronta ao Criador, que é bendito eternamente. Então hoje se adora tudo, né? Se adora, né, o cientificismo, né? Então a ciência, né, ela sempre tem razão, ela que dá a última palavra, né? Se adora ídolos no esporte, na música, né? Inclusive os crentes também acabam caindo, né, nessa cilada e adorando uma criatura, em vez de adorar o Criador. Né? Então, tudo que você coloca entre a tua adoração a Deus é idolatria. Né? Tudo que é mais importante do que Deus para você se torna idolatria. Né? Então, não precisa ser apenas uma estátua de madeira, de pedra, mas um ídolo humano, ou, né, um filho, né, ou uma namorada, ou um objeto, uma casa, um carro, um emprego. Então vigiemos, né, irmãos? Não adoremos as criaturas, mas adoremos aquele que fez tudo, aquele que nos supre, aquele que, aleluia, aquele no qual nós existimos, subsistimos, fomos feitos por ele. Glórias a Deus. Segundo tópico, a revolução do pensamento humano. Então vamos buscar aqui na história, né, a origem, né, dessa forma de pensar. Claro que, como já foi dito, né, isso é cíclico, né? Começa lá na Grécia, em Roma, começa lá na Babilônia talvez, mas isso sempre os homens vão revisitar essas maneiras de pensar. Renascentismo. A Renascença é um movimento intelectual que surgiu na Europa entre os séculos XIV e XVI. A característica desse movimento foi o seu profundo racionalismo, ou seja, tudo devia ter uma explicação racional. Então, uma das características é essa, é o racionalismo. A gente vai ver aqui que existem outras características. Eles queriam buscar a explicar tudo por meio da razão. Como a gente já tem estudado em outras lições, como o ensino progressista na lição passada, que vai combinar então também da teologia liberal, que vai tentar unir, né, a revelação bíblica à razão. E para isso vai querer tirar o sobrenatural. Né? Então, né, o racional, né, a explicação racional e o sobrenatural não combinam. Os renascentistas recusavam-se a acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente. Coincide com o início da Idade Moderna, que os historiadores marcam a partir da tomada dos otomanos pelos turcos, em 1453. Vai até 1789, Revolução Francesa. A visão teocêntrica em que Deus era a medida de todas as coisas foi mudada por uma concepção antropocêntrica, em que o homem se tornava a única medida de todas as coisas. Havia essa ruptura em relação à ideia que Deus era o centro, né? Por quê? Porque eles estavam insatisfeitos, né, com a Igreja Católica no período da Idade Média. E a burguesia então vai se desenvolvendo. Essa questão da tomada ali de Constantinopla, né, pelos turcos, né? Então muitos intelectuais então migram agora para a Europa e vêm trazendo então muitas ideias, né? Eles também haviam conservado ali também as produções clássicas, né? Então tudo isso vai gerar essa mistura que vai formar essa nova maneira de pensar, que na realidade era antiga, mas isso em substituição dessa ruptura que eles faziam agora em relação a Deus. Então tinha um outro caminho, tinha a Reforma Protestante que provou isso, mas eles preferiam então voltar-se aos clássicos, voltar-se à Grécia, a Roma, né? E vai influenciar então toda a cultura, todo o pensamento, e os valores que eles vão se basear, né, é nisto, né, no racionalismo, no antropocentrismo, né? Então Deus não é mais o centro, agora é o homem que é o centro de tudo, é o homem que vai ser o protagonista da sua história, não precisa mais de Deus, né? Então o homem se tornava a única medida de todas as coisas. No lugar de ver o mundo a partir das leis do Criador,
os homens passaram a enxergá-lo a partir das lentes da criatura. Assim surgiram os primeiros efeitos do processo de secularização da cultura, quando a vida social passou a ceder o espaço para o racionalismo e o ceticismo, né? Então começaram a ser incrédulos, né? E Jesus já tinha dito para Tomé, né? Tomé, só porque me viu cresce, né? Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram, né? Mas agora tinha que ver para crer. Nesse sentido, a revolução científica e literária que se deu a partir do Renascimento contribuiu para o surgimento do humanismo. Então vamos ver agora o que é o humanismo. Humanismo. A Itália foi o principal centro humanista nos fins do século XV. Para o movimento humanista, a ética e a moral dependem do homem. Então, humanismo, antropocentrismo, antropo é homem, né? No centro. Humanismo também a gente vê, então, a figura do ser humano. Então, a ética depende do homem e não mais de um padrão moral. Uma cultura judaico-cristã que trazia uma ética, né? Uma verdade absoluta. Agora não. Agora é algo que vai começar a se tornar líquido, vai se tornar moldável, então depende do homem. Assim a criatura passou a ser a base de todos os valores e não o criador. Os humanistas aprofundaram seus estudos na história antiga a fim de desconstruir os livros sagrados. Está vendo? Eles vão beber na fonte da história antiga, da Grécia, Platão, Sócrates, né, dos filósofos e até dos panteões ali de deuses da Grécia, né? Tudo isso vai influenciar agora na cultura desses homens. Uma forma de se separar de Deus, então vão preencher espaço com outra coisa, com a filosofia, com o estudo então dessa história antiga, com esse fim, né? Desconstruir os livros sagrados. De positivo, destaca-se a valorização dos direitos do indivíduo, porém, esta não é uma bandeira própria do humanismo, né? Então, eles se gabam nesse sentido, né? Que a partir do humanismo, então vai gerar agora para os direitos humanos, direitos do indivíduo. Mas a própria Bíblia, Deus já nos dá esse norte, né? Esse cuidado. A Bíblia possui um arcabouço de concepções de liberdade e igualdade, que antecede muitos direitos que apareceram nos tempos modernos. Destaca-se ainda que a Escritura ensina a igualdade entre raça, classe social e de gênero, né? Gálatas 3:28. E por último, o iluminismo e pós-modernismo, né? Então isso já vem na sequência. O iluminismo surgiu na Europa entre os séculos 17 e 18. Seus adeptos rejeitavam a tradição e buscavam resposta na razão. Entendiam que o homem era o senhor de seu próprio destino e que a igreja era uma instituição indispensável. Então, todos esses pensamentos, essas rupturas que houveram, a gente percebe que estão querendo se divorciar de Deus, né? Tenho usado esse termo, mas talvez seja o que seja mais simples de entender. Estão querendo se separar de Deus, né? E com isso vão adorar quem? Né? Quem é que vai simpatizar? O homem, o humanista. Né? Agora o iluminismo, ou seja, as luzes, né, vão ser iluminados a partir dessa influência cultural, né? Vai se voltar, né, à razão, né, os prazeres, né, já que estão longe de Deus, estão separados de Deus. Deus não existe, como diz o Nécio, né? A palavra de Deus diz que o Nécio diz no seu coração não há Deus. Vai se viver de qualquer forma, porque se libertou. Né? É como depois a gente vai ver essas influências da questão do marxismo, né? Da questão do opressor, do oprimido, e querer então desfazer toda a cultura judaico-cristã, todos os valores, todos os princípios bíblicos, porque é tudo opressor. Tudo vai desembocar no mesmo rio. Já a pós-modernidade, ou modernidade líquida, surge a partir da metade do século XX. Sociólogos observam que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida. Isso quer dizer que os valores que eram absolutos, né, valores cristãos, valores bíblicos, tornaram-se relativos. Nesse aspecto, a coletividade foi substituída pelo egocentrismo, em que os relacionamentos se tornaram superficiais. Nesse contexto, os dois grandes imperativos que marcam esse movimento foram o hedonismo e o narcisismo. Né? O hedonismo, a busca pelo prazer, né? E o narcisismo, né? Ou a idolatria do eu, né? Ou seja, né? Aquele que diz, né? Eu me amo, né? Como diz uma canção. Né? Deixa o coletivo para passar ao egoísmo, ao individualismo.
Na busca do bem-estar humano, tudo se torna válido, tais como o uso das pessoas, o abuso do corpo, a depravação e o consumismo desenfreado. Então, aqui já são aspectos dessa pós-modernidade que vivemos. E embora as pessoas se dizem que estão defendendo a coletividade, mas na verdade o egoísmo impera, o individualismo impera. Satanás ele tem espaço para operar nos corações dos homens, porque, mais uma vez cito, eles querem se divorciar de Deus, se distanciar de Deus. E o terceiro tópico, então, vamos falar agora dessa adoração à criatura. A criatura tem mais valor do que o Criador, tipos de auto-idolatria. Primeiro subtópico, idolatria da autoimagem. A idolatria é tudo que se coloca no lugar de adoração a Deus. Então, qualquer coisa que é mais importante que Deus torna-se idolatria. Eu estou colocando alguém ou alguma coisa entre eu e minha adoração, entre eu e o meu objeto de adoração, que é o Criador. Nesse caso, podemos dizer que o culto à autoimagem é uma forma de idolatria. Então, não está idolatrando um ídolo, mas estou idolatrando a minha própria imagem, o narcisismo. Enquanto Cristo reflete a imagem de Deus, olha que texto maravilhoso aqui. Enquanto Cristo reflete a imagem de Deus, está lá em Hebreus 1, 2 e 3, o narcisismo humano reflete a natureza do pecado. Então, que imagem bonita eu tenho para refletir? Só a depravação total que é própria do ser humano, que Deus tem misericórdia. Então, mas isso é objeto de adoração. O apóstolo Paulo retrata o homem caído como uma pessoa egoísta, amante de si mesmo, avarenta, que é amante do dinheiro, odiosa, sem amor para com o próximo, rebelde, sem amor para com Deus, e hedonista, amante dos deleites. Então não tem amor a pai, mãe, não tem afeto natural. Desse modo, uma pessoa não regenerada tem a necessidade de autopromover-se, desenvolvendo uma opinião elevada de si mesmo. Lucas 18:11. Ela também anseia por reconhecimento e, de modo ilícito, busca estar sempre em evidência. Contrário à autoidolatria, a Bíblia ensina que a primazia é de Cristo, não do homem. João 3,30, João Batista dizendo, importa o quê? Que ele cresça, que ele diminua. Glórias a Deus. Mas o homem quer crescer e quer que Deus desapareça, diminua. É interessante que nesse aspecto da pessoa buscar sempre estar em evidência, às vezes fala uma tolice na rede social só para aparecer. Ela tem que estar em evidência. Ou faz uma atitude reprovada para que ela seja o centro das atenções. Ou expõe seu corpo, seus pecados também, como forma de promover a sua imagem estragada, torta. É necessário que, como João Batista, quando ele dizia que ele diminuísse e Jesus aparecesse, Jesus crescesse, ele realmente estava refletindo a imagem de Deus como Jesus fazia, e não a sua própria imagem. Idolatria no coração. Coração se refere às emoções, à vontade e ao centro de toda a personalidade. Romanos 9:2, 10:6, 1 Coríntios 4:5. Ele também é descrito como um enganoso e perverso, está lá em Jeremias 17:9. Pois no seu interior saem os maus pensamentos, a imoralidade, a avareza, a soberba e a insensatez. Marcos 7:21 e 22. Em vista disso, Deus condena a adoração de ídolos no coração. Ezequiel 14:3. Infelizmente, algumas pessoas chegam a aparentar que adoram a Deus, mas na verdade servem aos ídolos do seu coração. Em Ezequiel 14:3 diz: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante de sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? E em Mateus, capítulo 15, versículo 8, diz: Esse povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Assim, quem não teme a Deus traz a idolatria no seu íntimo, quando prioriza a reputação pessoal, busca o prazer como bem maior, nutre tendências supersticiosas e possui excessivo apego aos bens materiais. Ao contrário dessa postura, a fim de não pecar,
somos advertidos a guardar a palavra de Deus no coração, né? Então, esse coração está cheio de outras coisas, né? Está cheio, né, do seu ego, do seu orgulho, né? Está cheio de apego aos bens materiais, então ele levanta inúmeros ídolos no coração. Só que só Deus que ele não ama, né? Não adora, e o coração dele está longe de Deus. Mas, como diz aqui no Salmo, não escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então eu tenho que estar temendo a Deus, obedecendo, seguindo a Ele, com a palavra dele, sendo nossa única regra de fé e prática. Aí sim eu estarei adorando a Deus e não ao meu coração, aos ídolos que eu ergo no coração. Terceiro subtópico, idolatria sexual. Outro tipo de auto-idolatria, né? A falha no controle dos impulsos sexuais está associada à sensualidade, Romanos 1:27. A imoralidade, Romanos 13:13, e libertinagem, 2 Coríntios 12:21, ambos na Nova Versão Internacional. A concupiscência da carne caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual, lá em Gálatas 5:19. Não se trata apenas da prática do ato moral, mas da busca intencional e compulsiva pelo prazer sexual ilícito. É o altar da idolatria sexual edificado no coração. Então a adoração a Deus é trocada pelo culto ao corpo, a fim de satisfazer o ídolo da perversão e da lascívia por meio de pecados. 1 Pedro 4:3. A orientação bíblica para escapar desse mal é a seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então, aqueles que querem fazer as obras da carne, né, principalmente em relação contra a pureza sexual, acabam também erguendo um ídolo do seu próprio corpo, seus próprios desejos, né, também faz parte dessa auto-idolatria, né, como a gente viu, né, está embutido, né, naqueles pensamentos do antropocentrismo, do humanismo, né, os pensamentos de que o homem é que formata, né, o seu padrão ético, e também o hedonismo, né, em busca sempre dos prazeres. Tudo isso vai levar o homem a adorar a criatura, ele mesmo, em lugar de adorar o Criador, né? Então ele é o centro, Deus não existe, ele vai ocupar o espaço de Deus com outros ídolos. Conclusão: a corrupção da raça humana é o desfecho de sua rebelião à verdade divina. A impiedade e a ausência de retidão resultaram em teorias de autossuficiência, em que a criatura se ergue acima do seu Criador. Ao se colocar como medida única de todas as coisas, né, que faz parte aqui do humanismo, né, o homem eleva seu interesse acima da vontade divina. As consequências são a auto-idolatria, a depravação moral, a decadência social e espiritual. Não obstante, a Escritura alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade divina. Então não temos como nos excusar de que existe um Criador e que um dia vamos prestar conta diante dele. Glórias a Deus. Temos um caminho, temos uma revelação, temos a palavra de Deus como, aleluia, revelação inerrante, divinamente inspirada, verbal e plenária. Então essa é a verdade que nos orienta e nos leva até Deus, glórias a Deus. E não temos a necessidade de viver longe dele, pelo contrário, em todo tempo. Espero que nos arrependamos, aleluia, confessemos, deixemos, para alcançarmos misericórdia e o favor de Deus. Amém? Próxima lição, também uma lição fundamental para esse trimestre, vai falar sobre a dessacralização da vida no ventre materno. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Maravilhoso eterno Deus, Deus poderoso e santo. Pai, enquanto o mundo se afasta de Ti, enquanto o mundo, Pai, se rebela, Pai, Tua igreja quer ficar mais pertinho. Tua igreja, Pai, quer ter comunhão contigo, quer estar na Tua presença. Deus nos ajuda, Pai, abençoa Teus santos, abençoa Tua igreja. Abençoa, Pai, os alunos da escola dominical que têm buscado esse conhecimento. Nos desperta, Pai, que a Tua igreja esteja sempre alerta, Pai, vendo, Pai, o inimigo agindo de forma tão astuciosa, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Ajuda-nos também a proclamar a verdade, para a glória e para a honra do Teu santo nome. Nós te pedimos tudo isso e te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito permaneça sobre nós,
hoje e eternamente. Amém.